Desenvolva habilidades em pintura conhecendo os pincéis. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Eu ensino pessoas a desenvolverem habilidades artísticas e a transformá-las em fonte de renda. Hoje nós iremos falar sobre pincéis. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com outro artista, se inscreva no canal, se inscreva na rede social. Nós vamos ver as características dos pincéis, as suas funções, a variedade imensa que existe no mercado, como escolher os pincéis e a melhor forma de usá-los. Pincel é parecido, vou levar para o universo das meninas, como quando você vai se maquiar. Você tem vários pincéis, o que você passa a base, o pincel que você passa o pó compacto, o pincel que você passa a sombra, o blush. Então, cada pincel ele vai favorecer mais um resultado, um determinado resultado na hora que você faz a maquiagem. Os meninos também, quando eles vão usar as ferramentas, por exemplo, a chave Phillips, ela tem uma função, a chave de fenda tem outra função. Então, os pincéis também têm um raciocínio semelhante. Nós não iremos hoje pintar um quadro, né? A gente vai explorar as possibilidades de utilização dos pincéis. Existe uma extensa linha de pincéis. Você chega na loja, fica assim, até perdido. E além de outros tipos de ferramentas, como por exemplo os pincéis modeladores ou pincéis que tem espuma na ponta. E aí você chega lá e fica maluca. E nós iremos analisar as funções dos pincéis e assim você vai desenvolver habilidades artísticas para usá-los da forma que favorecer mais os seus projetos artísticos. Conhecendo as características e as funções dos pincéis, você vai se sentir mais seguro, vai aliviar a ansiedade, você vai conseguir um resultado mais assertivo para passar a mensagem que você deseja. Por exemplo, a Ana Beatriz, ela pintando um quadro com uma proposta lúdica e ela queria fazer um quadro com várias esferas, circunferências de tamanhos diferentes e cores diferentes. Então a gente preparou um tipo de pincel especial. Nós pegamos uma esponjinha, dobrou a esponjinha, formando uma boneca, uma bolinha, e foi formando um poá, né? Várias bolinhas criando uma composição. Outros tipos a gente pegou um pincel chato, e molhava na tinta e circulava como se fosse um compasso, formando bolas diferentes. Se você muda o pincel usando essa mesma técnica, você consegue fazer vários círculos. Olha que rico que é isso, né? Só uma pontinha de tudo que pode acontecer. A dona Dircinha é um outro exemplo. A Dircinha Durães, a gente estava usando uns pincéis, ela faz aula há muito tempo, os pincéis ela estava surrado, detonado já, e eles já não atendiam a função. Ela pintando o óleo sobre tela, que favorece mais pincéis de cabo longo, chato, de pelo macio, e ela estava com os pincéis já assim, vassourinha, sabe, bem aberto, pincéis com tinta acumulada, duro. Então, o que eu aconselhei? A Dircinha, ela não é que ela vai descartar aqueles pincéis, eles vão mudar de função. Eles vão para um uso geral, para pintura de artesanato, para dar algum fundo, para fazer texturas. E aí ela vai fazer a aquisição de pincéis novos, que vai favorecer o trabalho dela, vai facilitar o trabalho, para fazer a integração das cores, para fazer um esfumado. Então, se você usa um pincel desenvolvido com as cerdas ou os pelos apropriados, você vai conseguir determinado resultado que vai favorecer muito mais os seus projetos. E meus alunos, às vezes, eles me perguntam: Norma, eu fico perdida, eu chego na loja, tem aquela infinidade de tipos de pincéis, eu não sei o que escolher, né? Geralmente, os orientadores, os professores, eles já recomendam uma lista de pincéis, mas nem sempre você tem essa oportunidade. Então, vale a pena quando você chegar numa loja, você conversa com o vendedor, você lê as especificações daqueles pincéis. Você também pode assistir tutoriais explicando como usar os pincéis. Faça testes daqueles pincéis para você analisar o resultado, que vai favorecer o resultado final. Porque sim, existe tipos de pincéis com pelos e cerdas diferentes, existe
formatos de cabos diferentes, cabo curto, cabo longo, formatos do pelinho do pincel, sabe? Formato tipo de leque, língua de gato, o filetinho. Existe bastante, a gente vai voltar a falar sobre isso depois. E se você estuda essas diversidades, você vai conseguir passar mais sentimento nos seus trabalhos artísticos. Você vai conseguir, volto a dizer, passar a sua mensagem. Hoje nós encontramos no mercado materiais de altíssima qualidade. Antigamente, na época que eu fiz faculdade, eram só importados, nós não encontrávamos aqui. Hoje nós temos e podemos aproveitar as possibilidades de utilização. Um exemplo de uma maneira certa e errada de você usar os pincéis é quando você vai fazer, por exemplo, uma pintura aquarelada. Geralmente a gente usa para aquarela pincéis macios, de virola redondo, que traz mais fluidez para o trabalho, mais leveza. Se você usar, por exemplo, para um trabalho de aquarelado, um pincel de uso escolar que tem as cerdas duras, ele vai ficar, provavelmente vai ficar marcado, manchado, oposto do efeito desejado que você queria, que era aquele efeito de fluidez. Outro exemplo é na esmaltação das peças de cerâmica. Se eu usar um pincel bem macio, delicado como este aqui, eu vou conseguir depositar o esmalte na minha peça com mais facilidade. Ou então usando um pincel de leque, de pelo macio, como este aqui, por exemplo. Dá super certo. Se eu usar um pincel com as cerdas mais sintéticas, ele vai ficar com textura, marcado, eu não vou conseguir depositar o esmalte na minha peça. Eu vou apresentar as possibilidades de uso dos pincéis, as linhas que eu tenho aqui no ateliê. Por exemplo, essa daqui é uma linha decorativa. Ela é excelente para você pintar biscuit, aquela pintura facial, trabalhos delicados em unhas, artesanato em geral. Existe de pelo sintético e outros tipos de pelos também. Estes são os pincéis da linha de aquarela, com pelos de animais, nylon, alguns com ponta fina, outras mais largas, para eu pintar os meus quadros, os meus painéis. Ele, sendo macio, ele permite um movimento mais fluido e um melhor aproveitamento da tinta também. As trinchas com pelo de nylon, para acrílico, vernizes, óleo, as de cerdas naturais, trabalho, por exemplo, de bricolagem. Tem as mais sintéticas para você fazer também texturas, pintura em parede. Os pincéis especiais com cerdas sintéticas e naturais para efeitos manchados ou lavados, para parede, texturas, até para stencil. Eu encontro esses pincéis em lojas do tipo faça você mesmo, como na Leroy, ou então você encontra em lojas de material para construção. Eu uso bastante nos trabalhos modernos, nos trabalhos abstratos. Essas cerdas alongadas aqui, ela carrega bastante a tinta e eu consigo prolongar bastante no meu trabalho de pintura. Essa linha de pincéis de filete, que são os fininhos para você fazer traços e linhas mais delicadas, pequenos detalhes, eu uso bastante para fazer assinatura. Os pincéis de leque, eu adoro, eu uso bastante esses macios, fininhos para aplicação dos esmaltes, esses com as cerdas mais firmes para trabalhar as pinceladas, o meu gestual nos trabalhos abstratos. E também quando eu ensino figurativo, quando eu trabalho figurativo, para fazer peninhas, ou então eu quero fazer, por exemplo, um ipê, um matinho, né? Elementos figurativos, é bem interessante. Então você pode usar para artesanato, para trabalhar com tinta acrílica, para aquarela e a óleo também, além da esmaltação em cerâmica. Esta é a linha clássica, são os pincéis de pelo longo, que tem uma diversidade de uso enorme. Tem
variações de pelos também, pelo de marta, pelo de boi ou orelha de boi. Ele é indicado para pintura a óleo, para acrílico, para aquarela, e a gente chama de pincel chato. Essa parte daqui que segura o pincel é a virola. Quando ela é redondinha, essa parte de metal aqui, a gente chama de pincel redondo. E quando ela é achatada assim, a gente chama de chato. Pincéis para uso geral, muito conhecido como para técnicas escolares, mas também eu uso muito nos meus trabalhos contemporâneos. Como eu uso materiais alternativos, então quando eu quero usar para aplicação de cola ou um material que eu sei que vai judiar um pouquinho mais do pincel, eu escolho esses porque eles são mais em conta. Então tem alguns produtos que a gente usa às vezes que acaba danificando o pincel, então eu deixo eles para essa função. Ou então algum pincel mais velhinho que eu tenho, eu vou deixando no estacionamento de uso geral. Tem o meu pote de pincel que eu chamo de formas singulares. Eles têm umas pontas diferentes e é uma oportunidade de eu te apresentar os formatos de pincel que você tem que de repente pode favorecer. Alguns artistas gostam de trabalhar usando a ponta do pincel que cria uma conversa com o que ele está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um formato de pincel redondo, que eu uso bastante, que eu comentei para aquarela, mas não necessariamente você precisa usar só este, tá? Temos este. Tem um pincel chato, né, que ele é retinho aqui, ó, essa parte aqui é retinha. Tem o pincel angular, que ele fica os pelos em ângulo. Tem o pincel língua de gato, Firbert, acho que é assim que pronuncia, não sei direito. É esse aqui. Ele tem um formatinho redondo aqui nessa parte. Tem o liner, que é esses que tem um pelo bem longo, bem fininho, olha, alongado, dá para você carregar a tinta e deslizar sobre o quadro num trecho mais longo, uma pincelada mais longa, ele carrega mais a tinta. Tem este aqui que eu acho muito legal para pintar bambuzinho, por exemplo, ele é maravilhoso. Tem outros modelos também que é mais fininho aqui, em ângulo. E o de leque que eu tinha comentado para vocês. Além de outros tipos de formato, por exemplo, tem pincel formato de pente, tem o pata de vaca, e tem os tipos de cerdas, de pelos também diferentes. Então tem o pelo de esquilo, pelo de nylon, pelo de cabra, de cerda natural, de pelo de marta, de pônei, de texurco, de cerdas chinesa, de orelha de boi, de boi. E cabos, existe cabo de acrílico, cabo longo, cabo curto, cabo de madeira, de bambu. Então, uma diversidade incrível. Devo ter te falado uns 10 tipos de linhas de pincéis diferentes. Como esse aqui, por exemplo, que são os pincéis modeladores, que eles têm ou ponta de borracha ou ponta de silicone. É usado para a parte de texturas nos quadros e também eu uso bastante nas modelagens. Muito legal esses pincéis. E ainda como extra, tem esse outro aqui pincel que eu acho muito legal, que eles têm espuma na ponta. Então, aquele trabalho que eu comentei da Bia, ela fez bolinhas improvisando esse tipo de pincel, pegando uma esponjinha e dobrando as pontas, formando uma boneca, já desenvolveram um pincel que faz a mesma função aqui, que é para fazer, você pode fazer todo estampado, seu trabalho de bolinhas. Tem tamanhos diferentes e tem formatos também diferentes. Esses aqui, por exemplo, para você trabalhar com tinta de seda, é bem útil, uma ferramenta muito legal para você fazer uma pintura em seda. Agora eu vou propor um exercício para você fazer, para você desenvolver habilidades na pintura, evoluir na pintura conhecendo os pincéis. Você vai pegar aí no seu ateliê, na sua casa, todos os pincéis que você tem, pode ser da linha escolar, da linha profissional, todos, e vai fazer o desenho
igual eu fiz aqui, ó, do tipo de pontas e identificar qual ponta que é para facilitar a comunicação. Ajuda bastante. E vai fazer exercícios no papel. Molha na tinta correspondente que você pesquisou e investigou o seu pincel, se você descobriu que ele é pelo de ele é natural, ele é sintético, que vê se você descobre qual é e faça testes de pinceladas para você ver o que esse pincel pode te oferecer para você desenvolver habilidades, conhecendo melhor a sua ferramenta de expressão, que é a sequência do seu pensamento, do seu sentimento. Me siga na rede social para você receber conteúdos valiosos como este. Muito obrigada!